no vídeo de hoje, algo com respeito ao governo eclesiástico. Um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz entre os meses de outubro e novembro de 1959, escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Havendo feito publicar um ligeiro estudo sobre o ministério cristão em nosso periódico, aventuramo-nos a acrescentar-lhe as notas seguintes, sempre com o propósito exclusivo de manifestar convicções pessoais e, consequentemente, sem o alvo de dogmatizar ou polemizar sobre o assunto. Em nossa experiência pastoral, havemos, por graça de Deus, servido por 3 vezes a igrejas com presbitérios organizados, aos quais honramos e em tudo quanto dependeu de nossa inexpressiva cooperação, procuramos fazer todas as coisas de pleno acordo com os mesmos, segundo as normas de governo encontradas, mesmo em contrário à nossa maneira de perceber e entender o ensino bíblico sobre governo eclesiástico, justamente porque, como dissemos, alguns jamais nos julgamos reformadores de costumes, etc. Porém, livres em Cristo e na Igreja, para manifestar o nosso pensamento, a fim de, se errados, virmos a ser instruídos na verdade bíblica, para que a sigamos sem desalinho, conforme nos propusemos ao aceitar o Salvador. Eis-nos, portanto, de volta à luz da publicidade, com o assunto gêmeo do anterior, pedindo aos amáveis leitores, mormente aos pastores, a complacência de nos lerem com atenção, notando, por favor, que nosso propósito é o acima exposto, revelar o que achamos certo, para que, se errados, sermos instruídos na verdade bíblica que amamos e desejamos seguir a todo custo. Com introito acima, à guisa de ressalva, passemos ao assunto. No nosso entender, a Igreja cristã biblicamente entendida governa-se a si mesma mediante o sistema democrático em que todos os seus membros livremente podem e devem ouvir e ser ouvidos, votar e ser votados conforme a sua capacidade pessoal de servir. Isto posto, consideramos que o sistema de um presbitério oligárquico que delibera e executa, sobreposto à Igreja de Deus, é completamente sem fundamento bíblico, posto que diretamente num texto do Novo Testamento alude à sua existência. Bem assim, o sistema ditatorial de um pastor que delibera e executa por si mesmo, sem a autoridade expressa por voto da maioria da Assembleia, é coisa destituída de base neotestamentária. Aleluia! A Igreja cristã, à luz do Novo Testamento, é uma democracia perfeita, em a qual o pastor e seus auxiliares de administração tenham as categorias ou denominações que tiveram, não dominam, pois quem domina sobre ela é Jesus, por mediação do Espírito Santo, sendo o pastor apenas um servo que lidera os trabalhos sob guia do mesmo Espírito Santo. E neste caso, é expressa e taxativamente proibido de ter domínio sobre a igreja. 1 de Pedro 5, 2 e 3. Aleluia! Consideramos o ensino do Novo Testamento muito enfático quando se refere à verdade que acima apreciamos. Examinemos os seguintes exemplos. Na aplicação da disciplina, Jesus determina que consideremos a sua igreja como a única autoridade em sentido disciplinar,
e, neste sentido, faz caso omisso tanto do pastor como do presbitério, quando determina que, se o membro faltoso não atender ao seu antagonista que o procurar para reconciliação, nem as testemunhas por este apresentadas que o leve diretamente à igreja, e se ele não os atender, dize-os à igreja, e se recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mateus 18, do 15 ao 18. Na eleição do sucessor de Judas, quando se verificou a necessidade de um substituto para Judas que se desviara, está escrito: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, um se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então propuseram 2, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, o qual, com o voto de todos, passou a ser constado com os 11 apóstolos. Atos 1, do 15 ao 26. Na eleição dos diáconos. Aliás, neste sentido, é unânime entre nós o consenso de que devem ser escolhidos esses servidores por voto geral da Igreja. Porém, nosso propósito não é analisar este assunto, e sim demonstrar os casos em que a Igreja primitiva impôs sua autoridade, que foi reconhecida e respeitada tanto pelos apóstolos como por seus assessores imediatos. A frase grega topletos ton meteton está vertida na revisão autorizada por a comunidade dos discípulos, e 8 outras versões que consultamos a traduzem por a multidão dos discípulos. Uma ou outra tradução deixa claramente entendido que não imperou a vontade de um pastor ou de um presbítero, mas sim, então, os 12, convocando a comunidade dos discípulos, disseram: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos deste serviço. Este parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Atos 6, do 2 ao 5. Na eleição de presbíteros. Do mesmo modo que os apóstolos procederam na escolha do sucessor de Judas e dos diáconos, fizeram Paulo e seus auxiliares nas igrejas entre os gentios, conforme o testemunho de Lucas, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum. Atos 14, 23. Esse texto, em Almeida Antiga, reforça sobremodo o sentido da eleição que se verifica nesse sentido, quando diz: por comum consentimento, eleito anciãos, o que evidencia haver sido eleições por voto unânime de cada igreja e não somente por mera maioria. Na escolha, envio e assistência a missionários. Diz Lucas, com respeito à evangelização de Samaria, onde estava Filipe, um dos 7 escolhidos pela igreja em Jerusalém, que agora exercia o dom de evangelista. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Atos 11, 22. E em Atos 15, 40 está escrito que Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Acreditamos que irmãos aqui se refere à igreja e não a outrem. Na recepção de relatórios.
Do que está escrito no livro de Atos 11, do 1 ao 8, deduzimos que Pedro, embora revestido de autoridade apostólica, sentia-se dependente da igreja em Jerusalém, a quem deu contas pormenorizadas de sua atividade evangelizadora entre os gentios. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro chegou a Jerusalém, os que eram circuncidados o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homem incircunciso e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. E depois, ao surgir a questão judaizante entre os gentios, chegando Paulo e Barnabé a Jerusalém, está escrito que foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Atos 15, 4. Segundo o testemunho insuspeito de Lucas 1, do 3 ao 4, Atos 1, do 1 ao 5, a igreja em Jerusalém sempre foi autoridade consultada e ouvida em todas as resoluções, conforme se depreende dos textos seguintes. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, constando também do introito e saudação da carta que escreveram aos irmãos, às igrejas, dentre os gentios, a menção os irmãos, a igreja, os apóstolos e os presbíteros aos irmãos, às igrejas, dentre os gentios. Atos 15, do 22 ao 23. Ora, se a igreja era consultada e tomava resolução em conjunto com o ministério sobre questões de fé e de ordem, no princípio, claro, está que ela não estava sujeita ao domínio de um pastor e tampouco de um presbítero ou convenção ou qualquer outra coisa semelhante. Todavia, dirá alguém que o verso 6 diz que foram somente os apóstolos e os presbíteros que se reuniram para examinar a questão. No entanto, diz-nos o verso 12: Então a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo. Quer isto dizer que havia uma multidão de presbíteros na igreja em Jerusalém? Porque os apóstolos eram apenas 12. Pelo contrário, o mesmo termo grego que está em Atos 6 e 5, pletos, descrevendo a comunidade ou multidão dos discípulos, quando da escolha dos diáconos, também está aqui em Atos 15 e 12, para descrever a multidão ou comunidade que se calou para ouvir. Ora, esta era uma e a mesma multidão ou a comunidade cristã de Jerusalém, a igreja ali sediada e não outra. E se ela se calou para ouvir, logicamente é porque estava falando, tomando parte ativa e direta nos debates ali verificados. Firmados nas razões acima transcritas, dizemos que, ao nosso entender, a igreja local, assistida pelo Espírito Santo e liderada por seu ministério, é a suprema autoridade humana na esfera espiritual desta vida, reconhecida por Deus no Novo Testamento. E reconhecemos mais que o ministério é constituído de cooperadores de Deus, 1 de Coríntios 13, 9, a serviço das igrejas locais, como servo e não como Senhor. E ainda reconhecemos que qualquer tipo de governo que coloquemos sobre a igreja local, seja ele ministerial, presbiterial, convencional, episcopal ou qualquer outro, será mero arranjo humano sem apoio fundamentado nos dispositivos do Novo Testamento. Todavia, assim crendo, não nos propomos em qualquer hipótese em mudar o sistema estabelecido entre nós. Embora possa isto parecer uma incoerência de nossa parte, assim o fazemos porque não temos chamado para ser reformadores
e porque acreditamos ser isso questão secundária que em nada afeta a salvação da alma. Por estranho que pareça, a palavra presbitério ocorre, se não nos equivocamos, apenas uma vez em todo o Novo Testamento, em 1 de Timóteo 4,14, e mesmo assim, levada em consideração à luz do seu paralelo de 2 Timóteo 1,6, e examinado ambos os textos à luz de todo o conteúdo do Novo Testamento, deixa-nos num penoso suspense, porque nos leva à conclusão de que trata de um ajuntamento de pastores ao invés da instituição que em nossos tempos conhecemos com este nome em nosso meio. Parece uma coisa proposital que o Espírito Santo, a inspirar Paulo e os outros apóstolos, escritores a escrever as suas cartas doutrinárias, haja endereçado-as diretamente às igrejas, olvidando até mesmo os seus pastores com apenas uma exceção, e não diz em qualquer delas uma só palavra que seja com respeito a qualquer suposto corpo governativo das mesmas. Não é demais citar a própria Bíblia. Portanto, vejamos Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 de Coríntios 1:2. À Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, vocacionados para serem santos. 2 de Coríntios 1:1. À Igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Gálatas 1:2, às igrejas da Galácia, graças a vós outros e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:1, a todos os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Filipenses 1:1, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui temos a única exceção. Colossenses 1:2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. 1 e 2 de Tessalonicenses 1:1, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. As 4 cartas pastorais, Paulo as escreveu a 3 ministros do Evangelho e nelas apenas uma vez, conforme nos reportamos acima, alude a presbitério. Porém, ao fazê-lo, demonstra como função dele não governar a igreja, e sim separar obreiro para o ministério da palavra. Acreditamos em obediência a determinada resolução antecipada de uma igreja local. As de Tiago e de 1 Pedro foram endereçadas aos judeus cristãos da diáspora com instruções preciosas, porém nelas também os seus escritores silenciam a particularidade de que nos ocupamos neste estudo. 2 de Pedro foi dirigida aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 e 3 de João são cartas pessoais ou individuais. Judas destinou a sua carta aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, e o maravilhoso Apocalipse é endereçado às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Apocalipse 1 e 4. Ainda para concluir este tópico, as 7 cartas contidas em Apocalipse 2 e 3 são destinadas diretamente às igrejas através de seus respectivos anjos, sem a menor alusão a qualquer entidade governativa. Apocalipse 2, do 1, 7, 8, 11, 12, 17, 18 e 29. Apocalipse capítulo 3, versículos 1, 6, 7, 13, 14 e 22. Em adendo ao nosso estudo, passaremos a expressar o que cremos com respeito à teoria que define haver 2 classes de presbíteros com base em 1 de Timóteo 5,17.
De acordo com o abalizado conhecedor do idioma original do Novo Testamento, o referido texto, na maioria de nossas versões, é mal traduzido, afirmando, porém, que a edição brasileira, em certo sentido, aproxima-se mais da realidade do que as demais, e nela temos o seguinte: os presbíteros que cumprem bem os seus deveres sejam tidos dignos de dobrada honra, especialmente os que se ocupam na palavra e no ensino. Ponhamos cada elemento à parte e os consideremos desse modo. A primeira parte alude aos presbíteros que cumprem bem os seus deveres. Quais são esses deveres? Leiamos 1 de Timóteo 3, do 8 ao 7, Tito 1, do 5 ao 9, Atos 20, 28, etc. O que vemos nesses textos? Muitos deveres, é verdade, mas no tocante a governar a igreja, não se diz uma só palavra sequer. Deve sim governar, mas a sua própria vida e família. Quanto à igreja, ele deve ter cuidado dela. 1 de Timóteo 13, 5. Ensinar e admoestar. Tito 1 e 9. Apacentar. Atos 20 e 28. Assim, levando em consideração que o presbítero não é um governador e sim um líder, à semelhança de um professor, passemos à outra parte. Sejam tidos por dignos de dobrada honra. Aqui nós temos no original as palavras disples timis, que acreditamos, dentre todas as versões portuguesas, é a de Matos Soares, a mais precisa, pois a traduz por dobrado estipêndio. E tanto é certo isso que os doutos revisores da Bíblia de Almeida colocaram à margem a seguinte nota com respeito à palavra timis: honra ou remuneração. De fato, diz uma autoridade consultada que diplés vem do diplou, que significa pago em dobro, paga, recompensa. Ora, analisando-se esse texto à luz do seu contexto, contido no verso 18, logicamente somos obrigados a admitir a tradução de disples por dobrado e timis por estipêndio, conforme o fez Matos Soares ao traduzir o latim duplice honore. Pois, diz o verso 18, não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Aqui chegados, perguntamos: por se aludir neste texto aos presbíteros que se ocupam da palavra e do ensino, justifica-se só por isso a existência de outra classe de presbíteros? Se a resposta for afirmativa, neste caso, ocorre-nos mais uma pergunta: quais são os deveres dessa outra classe de presbíteros inferiores e por que o Novo Testamento apenas alude à sua existência neste texto? Ao nosso modo de crer, não há aqui duas classes de presbíteros, e sim uma só. O que se verifica na época de Paulo e Timóteo, ao nosso entender, é o mesmo que com muita frequência se repete em nossos dias. Havia presbíteros que não possuíam o dom da palavra e outros não tinham o dom do ensino, do mesmo modo que atualmente há pastores em idênticas condições. Aliás, os revisores da Bíblia de Almeida traduziram esta frase assim: especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Se esta é a tradução correta, o contexto nos faz entender que esses presbíteros, mesmo possuindo os dons da palavra e do ensino, davam apenas uma parte do seu tempo aos referidos dons, ocupando-se também de outras atividades das quais certamente auferiam lucro, carecendo, portanto, apenas de uma parte do sustento por parte da igreja. Enquanto outros, sentindo-se constrangidos pela chamada, abandonaram tudo e se dedicaram exclusivamente ao ministério da pregação e do ensino. E, portanto, enquanto aqueles recebiam apenas uma parte do seu sustento oriundo da tesouraria da igreja, manda o apóstolo que a estes que se dedicam exclusivamente ao ministério, a igreja pagasse dobrado salário, isto é, o duplo do que pagava aos primeiros.
Esse fato é idêntico a muitos que reconhecemos em nossos dias. Há pastores que têm o dom da palavra e do ensino, no entanto, são funcionários públicos, outros são industriais, comerciantes ou têm profissões liberais das quais oferem bastante lucro para sua manutenção familiar, e alguns recebem apenas uma parte dos proventos que a igreja lhes paga, e outros dispensam tudo por não necessitar. Enquanto que outros, dedicando-se exclusivamente aos serviços espirituais, vêm-se forçados a se arrimar no mandamento que diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9,14. Neste caso, se um que dispõe de um emprego regular recebe também salário da igreja, então, ao que se dedica exclusivamente ao ministério, deve-se pagar o duplo do que se paga ao outro. No tocante ao termo presbítero em si, reconhecemos pelo Novo Testamento haver sido esse o primeiro título dado ao ministro cristão. Atos 14, 23, Atos 15, 4, etc. E admitimos, por inferência, que esse título tenha vindo do hebraico zaken, ancião, através do grego presbúteros, velho, pois é notório que os cristãos hebreus, reconhecendo os seus líderes nacionais por este designativo, o usassem para designar os seus líderes espirituais na comunidade cristã. Até aqui, nada vemos demais. Porém, sendo o sistema cristão neotestamentário caracteristicamente congregacional, não no sentido denominacional, mas no que respeita à igreja local, concebamos como um perigo de dupla feição o que queremos ressuscitar para as nossas igrejas, o extinto sinédrio judaico, com a criação de um corpo governativo com a designação de presbitério ou ancionato, baseando-se no sistema oligárquico israelita. O duplo perigo que vemos é o seguinte: primeiro, o de deixarmos a feição bíblica congregacional da igreja, de governar-se a si mesma através do consenso cristão do voto unânime, ou pelo menos da maioria de seus membros, para darmos lugar ao sistema oligárquico de um pequeno sinédrio legislativo executivo sobre a Igreja de Deus, que facilmente a levará ao seguinte perigo ainda pior: o sistema de hierarquia eclesiástica, que, pelo adotado, já se esboça de modo bem acentuado entre nós na Assembleia de Deus no Brasil, pois aquilo que no cristianismo primitivo demorou 5 séculos para se generalizar entre nós, com outros nomes, se generalizou em apenas 40 anos, e o que na igreja apóstata deste último tempo custou ainda mais tempo para vingar entre nós, em alguns setores, já é coisa oficializada com menos de 50 anos de experiência pentecostal. Provando os argumentos acima, com a instituição sem base bíblica de 2 classes de presbíteros, presbítero pastor, que tem um encargo permanente e de caráter geral, e o presbítero local, cuja função, por não ter definição bíblica, é a mais confusa e ininteligível que se pode computar. Repetimos, com esta invenção, criamos a primeira distinção hierárquica entre nós, logo cedo, e depois, como fruto da existência dos presbitérios e até certo ponto por exigências de nossa legislação nacional e do nosso medo de criar um órgão ou órgãos que nos ajudem a controlar as questões puramente administrativas, a exemplo de outros grupos denominacionais, vieram a existir os chamados pastores presidentes, que em realidade é uma reprodução, noutros termos, do antigo sistema de presbíteros bispos dos tempos dos chamados pais da igreja, dos quais Cipriano foi o primeiro a estabelecer claramente a distinção entre presbíteros e bispos, e a primazia da igreja romana com cátedra de Pedro, Newman. Deste modo, criado e estabelecido, a inovação de pastores presidentes começou a surgir em alguns setores outro grau de nossa já avultada hierarquia, a de gestores gerais, pastores de pastores.
Logo no princípio, esse designativo recaía esporadicamente em alguns pastores, motivado pela gratidão de outros que deles recebiam auxílios generosos, e por tal designação eram contemplados elementos apenas com campo de ação circunscrito a um estado ou a certa região de um estado. No entanto, já dava o que pensar. Agora, porém, não mais por motivo de gratidão, mas por decreto, por força estatutária, já há lugares na Assembleia de Deus, pelo menos um pastor-geral com caráter nacional. O que vemos nisto, senão que estamos a um passo só de um papado pentecostal brasileiro? Daí a infabilidade é apenas um salto e talvez não muito grande, porque os profetas estão aí mesmo para proclamarem a inovação. Diz o adágio popular que o pior cego é aquele que não quer ver. Esperamos que tal sentimento não seja o nosso sentimento nacional, mas se o for, então despertaremos tarde demais. Que Deus tal não permita. Amém. Alcebiades Pereira Vasconcelos, Jornal Mensageiro da Paz. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.